Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para mais um momento Palavra de Luz. E hoje eu estou com uma pergunta de um amigo, um irmão em Cristo, fazendo a seguinte pergunta: o crente, o cristão, nascido de novo, pode ter um amigo ímpio? Vamos ver o que a Bíblia diz? Provérbios 17:17 diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então nós vemos que o amigo é aquele que, quando você precisa dele, ele está ali. Muitas das vezes nós tomamos para a nossa vida como amigos todas as pessoas que estão ao nosso redor. É bem verdade que, como cristãos, nós devemos amar a todos. Porém, nós vamos aprender que precisamos selecionar melhor as nossas amizades. Em Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Devemos levar em consideração que as pessoas, elas são influenciadas e que elas influenciam, tendo aí a tendência de se tornar parecidas com aquelas que a rodeiam. Então, devemos pensar bem quem são essas pessoas que vão estar juntamente conosco. Seja seletivo com as suas amizades. É perigoso andar com pessoas que não têm o princípio da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, está escrito: não vos enganeis, as más conversas corrompem os bons costumes. Isso significa que quando eu começo a andar com pessoas ímpias, tomando como amizade, porque é verdade que nós vamos estar rodeados de vários tipos de pessoas. Só que nós precisamos selecionar bem quem são as pessoas que vão estar ao nosso ciclo de amizade. Vamos ter várias pessoas ao nosso redor, porque Jesus ele disse em João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 17, no versículo 15, Jesus disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que livres do mal. Então nós precisamos ser seletivos em relação às nossas amizades, em relação àquilo que nós ouvimos e tomamos para a nossa vida. Porque a verdade é que o cristão que é nascido de novo, né? O crente, o cristão que é nascido de novo, começar a trazer para si amizades ímpias, ele vai ter um pensamento cristão, um pensamento baseado na palavra de Deus, e o outro vai ter um pensamento totalmente mundano. Então não vai coincidir junto. Então, um vai estar falando uma coisa, outro vai estar falando outra, que nós chamamos, que a Bíblia chama de julgo desigual. Então ele vai estar nesse julgo desigual. Um vai estar falando da palavra de Deus e o outro vai estar falando sacanagens, coisas mundanas. Então, nós precisamos selecionar muito bem as nossas amizades. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em Provérbios 9, verso 6 diz assim: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 24, verso 1 diz:
Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Também em Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25, está escrito: Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Também algo importante nós falarmos aqui nesse vídeo é que o inimigo, ele é sutil, e por isso nós devemos tomar cuidado com os falsos amigos ou falsos irmãos. O apóstolo Paulo, ele falou muito bem sobre isso, porque às vezes nós achamos que o amigo ímpio é somente aquele que, teoricamente dizendo, ele não frequenta uma igreja, então ele é ímpio. O ímpio é aquele que pratica impiedade. O ímpio é aquele que vive na prática do pecado, não tem bons princípios. Esse é o ímpio. Agora, existem também, infelizmente, pessoas que são nominalmente chamadas de evangélicas, de cristãs, mas na verdade são falsos irmãos, são falsos amigos. E com estes nós devemos tomar ainda mais cuidado, porque aquele que a gente vê, que declara-se, e a gente vê pelo fruto que realmente ele é ímpio, nós vamos ter uma evidência melhor. Agora, aquele que se diz irmão, mas na verdade não é, ele é um falso irmão, ele é um falso amigo, esse nós devemos ter mais cuidado. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo disse, Gálatas capítulo 2, versículo 4. Diz assim: E por isso, por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo sobre falsos irmãos que estavam entrando dentro da igreja, estavam ensinando de uma forma secreta. Eles diziam ser irmãos, mas na verdade eles estavam levando as pessoas novamente à prática da lei antiga. Estavam colocando sobre eles um jugo pesado, inclusive dizendo a respeito que deveria se haver a circuncisão. Que se eles não se circuncidassem, e os homens na época não se circuncidassem, eles não poderiam ser servos de Cristo. Então eles estavam indo totalmente contra ao ensinamento de Cristo, ao ensinamento que Cristo era suficiente. E eram pessoas que estavam entrando dentro da igreja e introduzindo ensinamentos contrários à palavra de Deus. Eles se diziam-se irmãos, mas na verdade eram falsos. O apóstolo Paulo, em suas viagens, ele vai relatar sobre vários perigos que ele passou. Em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 26, diz assim: Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em resumo aqui desse vídeo, nós devemos entender que os falsos amigos, eles são perigos. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre os falsos irmãos. Tome cuidado, seja seletivo nas suas amizades. Não chame qualquer pessoa para vir na tua casa, para tomar do teu café, porque eles podem trazerem tristeza, frustração para a tua vida. Não existe comunhão verdadeira entre o cristão e o ímpio. Essa que é a verdade.